Olá, boa noite, como vão vocês? Esperando vocês aparecerem, tudo bem por aí? Tô transmitindo certo? Sempre fico em dúvida se eu tô transmitindo para todo mundo. Essa coisa de live é sempre uma surpresa. Oi, Marcinha, apareceste? Tudo bom? E aí, vamos esperar um pouquinho mais de pessoas aparecerem pra gente começar o nosso bate-papo. Esperando mais alguns. Boa noite, feliz dia do trabalhador. Pra vocês também, né? O Regis hoje colocou lá no nosso grupo de constelação no WhatsApp que o trabalho está a serviço da vida, né? E é verdade, isso com base no que o Hellinger nos trouxe, né? Exatamente. Jesus tinha uma frase interessante sobre o trabalho, né? Meu pai trabalha até hoje, eu também. E a gente às vezes, né, reclama de trabalhar. Trabalho é importante. Mas, pessoas, será que hoje nós vamos ter público com o feriado? Descobriremos. E a gente tinha comentado que ia continuar falando de pertencimento. Oi, Rome, boa noite. Vamos falar assim, né? Vamos seguir um pouquinho nessa ótica das constelações familiares. O pessoal tem bastante curiosidade. Deixa eu mexer aqui que tá meio estranho. Deu? Deu. Mas preliminarmente, olha que palavra difícil, pra gente começar a falar sobre isso, porque tem muita gente que nos acompanha, que já conhece o trabalho das constelações, tem muita gente que assiste, que até participa de grupo, já assistiu, sabe como é que é. Oi, Roberto, boa noite. E tem muita gente que não tem nenhuma ideia, né? E aí a gente vai falando essas coisas, dando esses conceitos, e como se todo mundo já soubesse tudo, né? E talvez fosse importante comentar, né, como é que se chegou a esses conceitos e também deixar bem claro que isso não é nada muito rígido, porque o trabalho que o Bert fez, ele sempre deixou em aberto, é um trabalho, é muito fenomenológico. Então, ele foi ao longo de muitos anos de trabalho observando fenômenos dentro do trabalho com os sistemas familiares, com os grupos familiares. E aí ele percebeu a repetição, né, de determinados fenômenos. Então, por isso que ele criou, vamos dizer assim, não criou, que ele deu esses nomes, né, de ordens do amor, e por isso que está compilado o trabalho desse jeito, e por isso que tem algumas observações que a gente vai repetindo. Por quê? Porque ao longo de muitos anos foi se observando, se chegou à conclusão que o fenômeno dava aquele resultado, né? Então, e mesmo hoje, dentro do trabalho das constelações, a gente observa isso, mas nunca se pode afirmar uma coisa assim com, né, 100% de certeza. Pra gente saber só mesmo no campo da constelação, né? Só mesmo vendo aquela situação em específico, né? A gente tem, então, linhas gerais. Isso que eu falo, né, que eu tenho colocado aqui e que o pessoal que da área, né, às vezes se manifesta, são linhas gerais, é a observação genérica do fenômeno, né? Muitos casos se percebeu que o fenômeno se comporta desse jeito, mas a gente, para saber o que acontece especificamente no meu caso, só observando, é um fenômeno de observação, né? Bem interessante, a gente observa e sente, né? Então, como a gente ia falar de pertencimento, né? Lembra que eu falei para vocês que tinha as 3 ordens do amor, que ele chama de ordens do amor, né? Mas antes da gente falar disso, e também ia falar em perdão, né? Antes da gente falar disso, talvez fosse interessante a gente falar um pouquinho sobre as consciências. E talvez essa tenha sido a parte mais interessante, não digo interessante, né? Mas das descobertas do Hellinger,
foi esse reconhecimento de que existem 3 diferentes níveis de consciência que atuam na gente, né? Que atuam na vida. E aí então a gente tem inicialmente uma consciência pessoal. E agora assim, ó, e essa é uma observação muito interessante, porque daí essa consciência pessoal, ela serve para estabelecer tipo vínculo com um grupo, né? Qualquer grupo, seja ele a família ou um grupo qualquer a que eu me vincule, né? Um grupo religioso, um grupo de trabalho, qualquer grupo, qualquer agrupamento, atua uma consciência pessoal, e aí muito a gente trabalha o pertencimento dentro dessa consciência pessoal, muitas vezes. Então, no campo, no nível da consciência pessoal, a pessoa se sentir culpada ou inocente, isso não tem nada a ver com bem ou com mal, segundo esse estudo que o Hellinger fez. Porque eu me sinto inocente quando as coisas que eu faço garantem o pertencimento àquele grupo, àquele vínculo. Então, aí eu estou inocente. Se eu fizer alguma coisa qualquer que coloque em risco o meu pertencimento àquele grupo, eu vou me sentir culpada. E essa é a consciência pessoal. Então, nessa consciência pessoal, ela tem diferentes padrões, ela age diferente de acordo com o grupo que eu estou inserido, né? Então, por exemplo, numa família... Tá, vou dar um exemplo bem bobo, tá? Mas pra gente entender bem como é que funciona a consciência pessoal. Numa família de ladrões, tá? Por exemplo, de saqueadores, né? A pessoa vai ter boa consciência se ela continuar roubando. Entende? Porque é assim que se fazem as coisas naquele núcleo. Então ela vai roubar de boa consciência. Quando ela resolver seguir outro caminho, ela vai se sentir culpada. A má consciência. Percebem? No campo da consciência pessoal. Mas esse exemplo é muito bobo, tá? É só para vocês terem uma noção do que a gente tá falando, né? Essa consciência pessoal, ela não distingue muito entre o bom e o mal, assim, num nível maior, né? Como é que eu vou dizer para vocês? É porque como ela exclui aqueles que não pertencem, então eu posso fazer coisas terríveis de boa consciência, né? Então isso justifica, por exemplo, assim, ó, as guerras se justificam dentro do nível da consciência pessoal, né? Eu excluo todos os que não pertencem ao meu país, as minhas ideias, né? As polaridades políticas, né? Eu posso fazer coisas terríveis e defender ideias terríveis porque essas são as ideias do meu grupo e eu defendo elas de boa consciência. Porque quando eu coloco em risco o pertencimento ao grupo, aí eu tenho uma má consciência. E aí coisas terríveis muitas vezes acontecem de boa consciência. Não sei se eu consegui esclarecer isso para vocês. A consciência pessoal, ela exclui os que não pertencem. E ela é uma consciência muito limitada. E ela age muito diretamente dentro de nós. A consciência coletiva, que é a outra nível de consciência, que Oi, Esther, me ajude! Porque a Esther é consteladora, né? Nós temos hoje, por enquanto, 2 consteladores assistindo, né? A Esther e o Regis. Então a gente estava falando da consciência pessoal, que ela é limitada e a gente pode fazer grandes atrocidades de boa consciência, né? Tranquilamente. E às vezes a gente faz ou deixa de fazer coisas porque boas, porque essas coisas nos deixariam de má consciência. No campo da consciência pessoal, quando a gente está agindo nesse campo. A consciência coletiva, ela, Bert também chama de consciência sistêmica em alguns momentos, em alguns livros, ela já atua no nível maior, no nível familiar.
Então essa consciência, ela não permite que ninguém que faça parte do grupo, deste grupo, seja excluído. Porque às vezes, no âmbito da consciência pessoal, eu posso excluir alguém do meu grupo. Eu tô falando muito da exclusão que a gente falou no pertencimento, mas as consciências também atuam nas outras ordens, tá? Então, por exemplo, na consciência pessoal, vamos imaginar que alguém da família fez uma coisa que a gente acha que é ruim, tá? Sei lá, qualquer coisa. Vocês devem conhecer vários casos. E aí, a família excluiu aquele, né? Aquela pessoa não é mais falada ali, não serve, né? Todos excluem pessoalmente, mas no âmbito da consciência coletiva, que é a consciência da família, não pode haver exclusão. Então aquilo vai gerar problemas nos atuais membros da família e nos futuros, nos descendentes, porque eles vão ser chamados por forças, vamos dizer assim, inconscientes a fazer a inclusão daquele membro. Sabe? Tem 2 desenhos animados que eu adoro, e eu sugiro quem não assistiu que veja, desenho animado, muito legal. E eles mostram muito isso da consciência coletiva agindo. É o Viva a Vida é uma Festa, que a gente percebe a necessidade da inclusão do, sei lá, bisavô, tataravô, sei lá o que, um senhor que foi excluído. E o Moana. Moana é lindo, né? Moana, assistam, quem tem filhos assiste, mas assistam com esse olhar, né? Um olhar sistêmico, para vocês perceberem porque era excluída ali no Moana uma relação com os antepassados, né? Que tinham um outro comportamento, mesmo o comportamento dos antepassados que eles não queriam olhar, né? Eu não vou contar o filme, mas vale muito a pena a gente assistir. Socorro. Dei um chute na mesa. Mas enfim, então a consciência coletiva, ela quer garantir que todos do sistema tenham o mesmo direito de pertencer. Então as questões normalmente que a gente vê, que são tratadas nos consultórios de psicologia e parará, elas ficam, né, psiquiatria, as terapias que a gente tende a procurar, elas normalmente ficam muito no âmbito da consciência pessoal. Eu quero tratar as minhas questões. E dentro da área das constelações, a gente acaba olhando essas coisas relacionadas à consciência coletiva, que é onde tem influência, nem sempre, tá, gente? A gente acaba, às vezes, olhando outras coisas, mas normalmente se vê assim, né? Me corrijam se eu tô errada, né? E agora eu vou falar uma coisa que não li nenhum livro do Bert, mas é dos nossos papos, meu e do Regis, sobre esses temas. Às vezes a gente comenta que essa consciência coletiva, ela tem muita similaridade do inconsciente coletivo do Jung, né? Muita similaridade. Mas isso é uma observação nossa, né? Não vi em lugar nenhum falando isso, de repente estou falando bobagem, até porque também não conheço tanto assim para poder falar, né? Isso a gente às vezes fala coisas que desconhece, né? Mas enfim, então essa consciência coletiva ou consciência sistêmica é que garante o pertencimento de todos os membros do grupo. E o Bert também percebeu uma outra consciência, que o pessoal costuma chamar de consciência espiritual, ele também chamava, eu até colei aqui, consciência da totalidade suprema. É quase uma transcendência, né? Para chegar nesse nível de consciência, precisa inclusive um esforço pessoal muito grande, porque ela transcende a consciência coletiva, inclusive, tanto a pessoal quanto a coletiva. É o reconhecimento da consciência dos outros grupos. É dar o direito a todos, os mesmos direitos, de pertencimento, de sermos iguais, enfim, né? É uma coisa maior, mais ampla. Esther, me corrija se eu tô falando certo.
se eu tô falando alguma coisa que não tem a ver. Olha, a Lucimar comentou, é maravilhoso, Moana, e Viva a Vida é uma Festa. Falam perfeitamente, realmente, o fato de pertencer. Mas eles ficam também no âmbito da consciência coletiva, né? Não tô me lembrando de nada assim que vá além da consciência espiritual, né? A consciência coletiva é a consciência de clã, que a gente ó, Regis, talvez seja essa consciência espiritual que o apóstolo Paulo tinha em mente quando falou da lei inscrita em todos os homens. Isso aí. A lei que tem escrita na nossa consciência é esta, a consciência espiritual. E dentro da doutrina espírita também tem uma pergunta, acho que é lá no Livro dos Espíritos, que pergunta onde está escrita a lei de Deus, né? E aí os espíritos dizem que é na consciência. Mas é a consciência espiritual. Não é essa consciência de bom e mal que a gente tem. A consciência pessoal, ela segue regras da moral. Mas a consciência coletiva e a consciência espiritual não seguem regras da moral, não tem julgamento. Então, por exemplo, Esther, exercício de estar constantemente incluindo é o exercício permanente de não julgamento. Exatamente, Esther, isso aí que a gente estava falando. Incluir é não julgar, dar o direito do outro ser quem é, mesmo que eu não concorde. E às vezes isso envolve me afastar, porque às vezes também eu acho que incluir alguém, sabe, não quer dizer que eu preciso, a gente aqui, ir almoçar na casa da pessoa, entendeu? Não preciso confraternizar com a pessoa, é dar o direito da pessoa ser quem ela é. Dar o direito dela pertencer e dela fazer coisas que me desagradam. E quando ela faz coisas que me desagradam, eu me protejo, né? Eu me protejo e eu não preciso estar me submetendo a situações que me... Sabe? Isso é muito interessante quando a gente consegue esse nível de compreensão, porque às vezes a pessoa diz assim, porque a gente fala muito em tomar pai e mãe, em reconhecer pai e mãe, parará, e a gente sabe que tem pais e tem mães que, vamos combinar, né? Tem um comportamento às vezes que colocam em risco a integridade física dos filhos, que colocam em risco a integridade psicológica, emocional, que fazem mal mesmo pro nosso bem-estar, pra gente conseguir se manter sereno. Então, o que eu faço? Eu dou o direito da pessoa ser quem ela é, fazer as coisas que ela faz, mas eu não preciso estar o tempo todo querendo mudar ela. Porque o problema nosso é que eu não aceito que ela seja quem ela é e eu queria que ela fosse diferente. E aí, quando eu quero que ela seja diferente, eu não tomo ela. Ela é o que é. E se o que ela é, né, me incomoda, então eu me aproximo até um certo ponto. Eu aceito essa limitação, essa impossibilidade de convivência. E se eu preciso dar assistência para essa pessoa, eu vou dar assistência para essa pessoa na hora que essa pessoa necessitar, né? Porque se a vida às vezes me coloca em situação de ter que dar assistência para pessoa, às vezes acontece, né? Eu vou dar, mas sabendo me proteger também, né? E a Esther colocou ali, concordar em discordar. Perfeito. Concordar que o outro pensa diferente de mim, age diferente de mim, que eu não gosto da forma como o outro se posiciona, mas o fato de eu não gostar da forma que o outro se posiciona não me dá o direito de querer que ele se posicione da forma que eu goste. Olha que louco, né? Então, se eu não gosto, se isso me incomoda, se eu não sei conviver com isso, eu tenho que reconhecer, eu não sei conviver com isso. Então, eu e o Regis, a gente tem uma fala, nossa, agora eu vou dividir para o mundo, né? Que a gente tem que manter, às vezes, um distanciamento saudável e uma aproximação segura. Até onde dá para ir, né? E aí eu dou um passo atrás quando a coisa degringola de um jeito que não dá mais. E dentro desse negócio. Então essas consciências, elas estão agindo dentro de nós o tempo todo.
E ir talvez para a má consciência seja um desafio. Porque às vezes na má consciência está o meu crescimento e o crescimento do sistema familiar. Quando é que eu posso fazer diferente? Isso que é legal, ó. Quando é que eu posso fazer diferente? Porque assim, ó, eu posso fazer diferente dos meus pais, dos meus antepassados, né? Ou de como aquele grupo faz. Mas eu só posso fazer diferente e ter sucesso em fazer diferente quando eu reconheço e sou agradecida, né? Pelo como ele foi feito até agora, porque como foi feito até agora era como dava para ser. E como garantiu a minha sobrevivência, como a vida chegou, como enfim. Então eu reconheço isso, reconheço a minha pequenez, a minha incapacidade de mudar quem quer que seja que chegou antes de mim, né? De alterar a forma como eles se relacionam. Aí, ao dizer isso para eles, né? Sim, né? Eu consigo dizer, por favor, me olhe com carinho se eu puder fazer diferente. E aí eu vou lá e faço diferente. E se não puder me olhar com carinho, paciência. Porque daí eu abro um novo jeito de fazer dentro do sistema familiar. Que talvez nem seja tão novo assim, né? Porque se a gente vê como Ana no filme, o jeito diferente que ela queria nem era tão novo assim, era o jeito dos antepassados. Que estava sendo mostrado lá, que eles estavam excluindo aquela forma, mas eles viviam daquele jeito antes. Tem um outro filme bem legal, infantil, hoje eu só tô sugerindo desenho animado, porque também eu assisto muito desenho animado, né? Vamos combinar. Que é Os Croods, vocês já viram? Os Croods a gente já viu há muito tempo atrás e agora no Colégio da Esther eles deram um trabalho para fazer, que tinha esse filme e a gente olhou de novo. Os Croods trata da evolução humana, né? Então, eles são antes do Homo sapiens, né? É uma família daquele tipo que se encontra com o Homo sapiens, né? E aí mostra como é que eles conseguiram fazer diferente o medo, né? Que era o medo que garantia a sobrevivência. Quando eles conseguiram deixar de ter medo. É muito legal esse filme também que mostra isso e o dar o direito também de pertencer a tudo isso, né? Porque todas as coisas fazem parte da vida. Não sei se eu expliquei esse negócio de consciência ou eu só compliquei, mas a gente vai falar várias vezes nelas, né? Porque elas têm tudo a ver com a forma como a gente reage e age dentro dos relacionamentos, né? E aí quando, por exemplo, a pessoa quer muito fazer uma coisa, né? Mas aquilo ali coloca em risco estar... Esther, amei essa tua observação, ó. As ovelhas negras agem numa consciência. A gente olha assim para aquela pessoa e diz, essa fulano é a ovelha negra da família, né? Que faz tudo diferente. Ela tá agindo na má consciência, mas isso não é mal. Vocês percebem? Ela tá abrindo novos caminhos para aquele sistema e para aquele grupo, que também é possível ir assim, para que o grupo comece a ampliar o seu olhar, ampliar suas possibilidades e quem sabe um dia conseguir atingir esse nível de consciência, que é o nível que a gente tem que atingir, que é o da consciência espiritual, ou como o Bert também chamava, totalidade absoluta, né? Deixa eu ver o que a Marcinha falou, está sendo muito boa a explicação, Aninha, não conhecia essas teorias, estou entendendo. Então, gente, quando a gente tá com má consciência, tem que observar o que é isso. Às vezes, a boa consciência tá me impedindo de avançar. Vocês perceberam? Porque eu me sinto, pessoalmente, eu me sinto de má consciência quando eu coloco em risco o pertencimento. E quando é que eu coloco em risco o pertencimento? Quando eu posso desagradar alguém do grupo, né? Então, não quer dizer que isso seja bom. Às vezes me impede de fazer coisas que são boas pra mim, individualmente falando, né? E que são boas pro grupo. Porque abrem outras possibilidades para o grupo e às vezes também faz com que o grupo olhe para os seus excluídos, né? Tem
tem livros interessantes do Bert sobre isso. Quem quiser ter uma noção geral do Bert, né, da obra, é porque tem muito livro, muito, só acho que o Bert mesmo tem, são mais de 100, né? Mas tem um que foi tipo meio que best-seller, né? Que é A Simetria Oculta do Amor. É best-seller na Europa. Eu tenho ele aqui, ó. Assim, fica virado, né? Fica virado. A Simetria Oculta do Amor. Por que o amor faz os relacionamentos darem certo? É muito interessante porque tem um apanhado bem geral dessas coisas todas aí que a gente tá falando. De um jeito bem legal. Deixa eu até ver aqui uma coisa, ó. Aqui, ó. Isso que ele tá falando da consciência pessoal, ó. As piores atrocidades e injustiças são cometidas sem peso de consciência, ao passo que nos sentimos extremamente culpados ao fazer o bem, quando isso não condiz com o que os outros esperam de nós. Então, quando a gente tá nisso, a gente tá agindo no nível da consciência pessoal. A consciência sistêmica ou coletiva é a consciência de grupo, que age ali bem nesses dois filmes, né, no Moana e A Viva a Vida é uma Festa. E essa consciência espiritual aí é uma consciência que talvez seja essa que os grandes benfeitores da humanidade falam quando eles dizem que a consciência, né, que a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. A gente precisa começar a tirar esses conceitos todos que a gente tem, na verdade, porque a gente sabe muita coisa, a gente tem muita informação. A gente precisa tirar essas coisas da cabeça e começar a entrar no nosso coração. Sabe? Começar a sentir mais. Tem pessoas, e eu vou confessar pra vocês que eu também era um pouco assim, que são muito mentais, que sabem muito em várias áreas e também, principalmente dentro dos movimentos espiritualistas, né, dentro dos ambientes religiosos, a pessoa se enche de informação, mas e o sentir? Porque o coração é que nos conecta. O coração, na verdade, ele não exclui. E aí a gente se inquieta quando a gente está fazendo exclusões. De boa consciência, às vezes, mas a gente se sente mal. As exclusões fazem com que a gente tenha uma vida muito mais pesada. Às vezes, ó, no filme Mulan, ela age na má consciência, fica bem ilustrado. Esther, Mulan também, né? Ela era uma menina, não podia se alistar no não sei se é exército, né? E aí ela se veste de homem e vai, né? E vai, sem medo do que vai acontecer, né? Então, esses conceitos são legais quando a gente consegue trazer para a realidade. O importante é a gente aprender a incluir todos mesmo. E entender também assim, que esses conceitos que a gente fala do sistema familiar, que terça-feira a gente falou alguma coisa, né, de quem pertence. Tem aqueles que pertencem no vínculo consanguíneo, mas quando a gente fala nisso, no pertencimento, a gente fala também muito em quem influencia. Então não está muito relacionado só a vínculo sanguíneo. Quando a gente fala nessas outras pessoas, né, que deram vantagens para o nosso sistema familiar ou que prejudicaram o nosso sistema familiar, que precisam ser olhadas, reconhecidas, elas estão a serviço dessa consciência coletiva e às vezes até da consciência espiritual, né? Principalmente a consciência coletiva é a que se subordina direto a essas ordens do amor que a gente falou, o pertencimento, e depois a gente vai falar mais sobre o equilíbrio entre dar e receber, e a ordem, né? Resumindo aqui, só para terminar isso, né? Essas ordens do amor, o pertencimento que diz que todo mundo tem direito a pertencer e dentro de um círculo familiar, de um sistema familiar, normalmente a gente dá esse pertencimento para quem nasceu, mas também tem outros vínculos que fazem com que a pessoa tenha influência ali e também, portanto, tem direito de pertencer, né? Quando muitas vezes essas famílias onde
se enriqueceu à custa de exploração, por exemplo, ou do trabalho escravo, né? E essas pessoas não foram reconhecidas dentro do sistema familiar, eles deram uma vantagem para aquele sistema familiar. Então essas pessoas têm de pertencer, precisam ser olhadas e honradas. Não é nem uma questão de recriminar ninguém, é simplesmente olhar e reconhecer, foi assim, né? Você faz parte, gratidão, né? E seguir adiante. Mas precisa ser olhado isso. E assim como esse, tantos outros, né? Os parceiros anteriores que a gente falou, os casos de assassinato, tudo isso não é pessoa com vínculo consanguíneo, mas são situações que influenciaram demais aquele sistema familiar. Eu tive uma professora, a Úrsula, foi professora lá da Hellinger, agora eu não lembro, acho que a Úrsula era do México. E a Úrsula disse para nós uma frase que eu achei fantástica, que os vínculos de alma, eles se dão às vezes por essa questão do reconhecimento consanguíneo, né? Que a pessoa deu o direito da outra estar aqui, né? Transmitiu a vida, mas também se dão por vínculos de gratidão, né? Todos aqueles que nos deram algum tipo de vantagem existencial, né? Que com a sua saída, de repente, permitiram que a gente pudesse ter lugar, ou com o seu trabalho, com o seu sacrifício, né? Permitiram que aquele sistema fosse adiante por alguma razão, melhorasse, enfim, né? Então são vínculos também de gratidão. Achei bonito esse jeito dela falar. Eu tava falando das ordens, né? O pertencimento, o equilíbrio entre dar e receber, que funciona muito nas relações entre iguais, e a gente vai falar na próxima sobre o equilíbrio e como se dão Ou o que vocês preferem? Que a gente ainda fale um pouquinho sobre o aborto, porque são exclusões e é um tema bem delicado para se tratar. Mas enfim, também, além do pertencimento, tem o equilíbrio entre dar e receber, que nas relações entre desiguais, quer dizer, pais e filhos, né? A gente compensa esse equilíbrio passando adiante vida, ou passando adiante, fazendo algo de bom com a nossa vida. A gente não tem como compensar direto com eles. E nas relações entre iguais é necessário que haja o dar e receber, e aí os desequilíbrios a gente vai falar tudo sobre isso também. Tudo não, né? Que é possível. E a ordem, que diz respeito ao seguinte, ó, quem chegou primeiro, chegou primeiro. Ponto. Quem chegou primeiro nas relações, quem chegou primeiro nas empresas, quem chegou primeiro, enfim, né? Quem chegou primeiro e ponto. É bem interessante também a ordem. Tá bom? Aí vocês coloquem aí o que vocês querem. Esse negócio das relações aí de casal, que tem muito, né? O equilíbrio é bem legal da gente explorar na relação entre casal. Ou, de repente, a gente pode pensar em falar no aborto, que é um assunto bem doído. Talvez seja bem necessário. Coloquem as opiniões, o que vocês querem para o nosso próximo encontro. E hoje a gente vai ficando por aqui, tá bom?